Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? A gente vai começar a fazer uma série de leituras aqui, trazer para vocês uma proposta semanal da gente refletir um pouco sobre temas que a gente consegue colocar no nosso dia a dia e a gente consegue de alguma forma trabalhar a nossa espiritualidade para que a gente avance como ser humano. Avance no sentido de sermos pessoas melhores, de estarmos mais conectados com a gente mesmo, de compreender os nossos momentos, de compreender aquilo que a espiritualidade tem para falar. Essa proposta para vocês é tudo espiritualidade. Eu vou fazer o estudo de um livro com vocês, vou ler alguns trechos do livro desse Fonte Viva, que é o livro do Chico Xavier. Gosto muito desse livro porque ele traz também trechos da Bíblia Sagrada, então caso você queira se aprofundar mais na Bíblia, você tem ali a referência do texto ao qual ele vai tratar, né? Hoje a gente vai falar do primeiro texto, que chama Ante a Lição, e ele traz um trecho da Bíblia muito interessante. Mas antes da gente começar o nosso estudo e falar um pouquinho mais, sugiro vocês assinarem o canal, colocarem aí no sininho para vocês acionarem toda vez que uma nova publicação tiver sendo divulgada, sendo publicada, e também compartilhar com pessoas que vocês identifiquem que precisam ler essa mensagem, ouvir essa mensagem de alguma forma. Estaremos aqui todas as terças-feiras falando um pouco mais, fazendo essa reflexão de forma bastante tranquila, suave e sem preconceitos, sem regras de nenhum tipo de imposição, para que a gente possa evoluir juntos nessa jornada. Então, esse primeiro capítulo, que se chama Ante a Lição, ele traz como um texto inicial de sugestão da Bíblia, que fica em 2 Timóteos, o capítulo 2, o versículo 7. E ele vai falar: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Nisso, Chico, ele continua dando uma explicação em relação a esse texto, e ele vem falar para você nas seguintes palavras, abre aspas: dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação: considero o que eu te digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir, apreciar, né? O que tudo isso tem a ver com o que a gente quer falar hoje, começar a fazer esse estudo? Se você voltar algumas frases acima, você vai ver que tem uma hora que ele fala assim: quem fita o céu de relance sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas, e quem ouve com uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. A gente está falando hoje, né? Estamos experimentando hoje um mundo de muita pressa, né? Hoje a gente está num ritmo muito acelerado, aonde a gente consegue colocar para frente, por exemplo, a voz da pessoa que nos manda uma mensagem via aplicativo de telefone, para que aquela mensagem que tem 1 minuto e meio possa ir rodar 2, 3 vezes mais rápido. A gente tem hoje formas de identificar se o outro leu a mensagem que a gente mandou por uma identificação de cor, de entrega, de leitura daquela mensagem. E a gente vive nesse estado de ansiedade e de pressa para que as coisas aconteçam tudo muito rápido, tudo de imediato. A gente vive, né, esse imediatismo onde a gente cobra, de certa forma, uma resposta muito rápida daquele que a gente inicia uma comunicação, né? Essa pressa, essa agilidade, essa rapidez, né, entrou como um fator qualitativo de desempenho e de competência das pessoas, né? Então a gente acaba hoje qualificando uma pessoa competente dentro de quesitos profissionais até quando ela é muito rápida, quando ela é muito ágil, quando ela é muito responsiva em relação a tudo, né? E por que a gente tem essa pressa? E por que a gente precisa tanto que o outro nos responda muito rápido? Por que a gente precisa, né, que as nossas respostas de tudo aquilo que a gente vive também precisa ser tudo tão muito rápido, tudo tão imediato, né? Por que essa resposta não imediata, ela não te serve, né? Ela não te é agradável em nenhum momento, né? É fato, e a gente não pode negar isso, que a tecnologia ela trouxe essa facilidade de comunicação, ela trouxe essa capacidade da gente estar próximo daqueles que nós identificamos distantes, ou que sejam eles pessoas artísticas, pessoas que venhamos a conhecer dentro dessas trocas, desses relacionamentos sociais,
ou os próprios familiares nossos que moram em outros países. Então, é muito bacana que a tecnologia ela nos trouxe essas capacidades para que a gente aumentasse essa capacidade de estar presente em momentos onde a presença física não era permitida, né? Porém, essa mesma tecnologia, ela não te ensinou a compreender a questão do ritmo, né? E a gente entender ritmo é muito importante, porque cada um de nós tem um ritmo, né? Cada um de nós apresenta uma forma de trabalhar com o ritmo. Cada um de nós vive experiências que são experiências que apresentam ritmos distintos entre si. Por mais que as experiências sejam parecidas, vamos colocar um exemplo clássico que a gente tem, que é a questão de luto, por exemplo, a forma como cada um lida com o luto é muito distinto, né? A forma como eu lido não é a mesma forma que você lida, não é a mesma forma que um parente, um grande amigo seu lida, né? Então é muito importante a gente entender que nós fomos inseridos a um mundo de tecnologia, de rapidez, onde telepaticamente parece que nós estamos em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Quando a gente pensa no âmbito de grupo de WhatsApp, onde eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, uma no Brasil, outra na Itália, outra isso, parece que estamos presentes em todos os lugares, né? Isso nos coloca muito perto, porém, cada um desses indivíduos, em cada uma dessas pontas, apresentam ritmos diferentes, né? E a minha expectativa quanto a um ritmo, ela não é a expectativa ofertada pelo outro que está ali em comunicação comigo, né? E o que isso tudo tem a ver com essa espiritualidade, né? Que a gente vai falar aqui, que a gente traz aqui, que Chico traz na Fonte Viva, né? E se você pegar a própria passagem que ele fala, dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças, né? E isso ele vem falar de você realmente apreciar, analisar, refletir quanto a essa trajetória desse caminho que você vai passar, desse ritmo que você terá que enfrentar. É a graça de você poder olhar para aquela lição e permitir que aquela lição lhe venha com a resposta no momento adequado, né? A fim de que você adquira capacidades e maturidades para viver cada um desses desafios que a vida vai te apresentar, né? Então vamos trabalhar num exemplo, por exemplo, muito fácil da gente imaginar, né? Vamos supor que você recebeu uma notícia, que isso mexeu com você de forma emocional bastante, que te deixou agitada, seja alguma coisa relacionada, principalmente quando a gente pensa em relações de fofoca de trabalho, coisas que relacionem, que mexam com a nossa autoestima, e você foi lá, pegou o telefone, ligou para uma pessoa e despejou aquele monte de coisa e falou um monte de coisa. Percebe que às vezes, né, a grande maioria das vezes, e quem nunca fez isso, né? A gente não dá tempo dessa depuração, do receber esta mensagem, de receber esta informação não tão agradável e que mexe com algum emocional, e a gente imediatamente precisa passar essa frustração, essa raiva, esse ódio adiante, porque nós não queremos sentir aquilo e eu preciso me livrar daquilo o quanto antes, como se fosse uma carga recebida, um presente recebido, que você fala, eu não quero isso, eu vou repassar isso adiante. Por exemplo, quando a gente é criança, quantas vezes vocês não receberam um presente que vocês não gostaram, e aí vocês iam numa outra festinha e levavam o presente que você recebeu e que você não gostou? Isso acontece, né? Então a gente percebe que nós não damos a oportunidade de experimentar esse presente não tão querido, não tão almejado, esse presente não tão esperado que nós tínhamos, e vamos colocar o presente nessa palavra, porque eu entendo que tudo aquilo que a vida nos oferece são presentes mesmo, são grandes oportunidades, né? A gente não vive um luto à toa, a gente não vive uma separação à toa, a gente não vive um desemprego à toa, a gente não vive um processo de escassez financeira à toa, né? A gente precisa colocar isso em compreensão interna e perceber que a gente passa por tudo isso realmente para tirar uma lição de tudo isso, né? É tirar a lição dessa graça que a vida dá, porque essa graça vai te trazer a resposta que você precisa,
né? Então, quantas vezes a gente não foi emocionalmente reativos na nossa vida e realmente despejamos isso diante do outro e colocamos isso de forma, numa comunicação agressiva, numa comunicação violenta, de forma onde que agredimos também emocionalmente pessoas que nós amamos e que não precisavam ouvir aquilo porque fomos reativos, recebemos uma informação ruim, não soubemos digerir aquilo muito bem, passamos aquilo adiante para uma outra pessoa no sentido de tentar compartilhar e ali gerou um conflito, gerou uma briga, gerou uma outra discussão. Isso muitas vezes acontece, né? E parece que é um exemplo bobo, mas a gente faz isso diariamente, né? A gente faz isso com as pessoas, a gente desconta as nossas ansiedades e as nossas raivas e os nossos ódios praticamente em todas as relações, seja no trânsito, xingando pessoas que a gente não conhece, seja tratando mal um atendente de uma loja, seja ignorando uma ligação de um familiar que está tentando falar com você, seja a gente sendo irônico na resposta que a gente dá, seja a gente achando que o nosso estado de conhecimento, conhecer coisas e situações ou trabalhar por causas, sejam melhores do que a experiência do outro que não tem a mesma experiência que a sua, né? E a gente tem pressa de sentir essas dores, a gente tem pressa de sentir esses desconfortos emocionais, né? Eles não podem durar muito tempo para você, eles não podem estar ali reverberando em você durante dias, no sentido de deixa eu entender o que aconteceu, deixa eu aprender o que está acontecendo comigo, né? Até porque tudo isso te faz se sentir fraco, se sentir vulnerável, né? E a gente vive num planeta que ser fraco e ser vulnerável, você acaba não tendo vez, né? Você acaba sendo consumido e você acaba sendo destruído de alguma forma, né? Então, aos poucos, a espiritualidade ela vem ensinando a gente a experimentar essas dores, a passar por essas dores, a entender essas dores, né? É como se você fosse, por exemplo, a um restaurante onde servem comidas apimentadas, né? Num primeiro momento você não quer, você é reativo, você fica, senta com uma cara emburrada e fala, eu não gosto desse restaurante, eu não vou comer nada, e fica a noite inteira com a cara emburrada. Num outro momento você fala, deixa eu entender o que são esses temperos. Deixa eu ver quais são as pimentas que são mais ardidas, pimentas que não são tão ardidas, são mais de odores, são mais saborosas. Como que eu posso agradar o meu paladar? Como eu posso colocar isso no meu paladar para que eu, aos poucos, quando eu precisar ir a locais aonde sirva-se alimentos com pimenta, eu possa me sentir bem, eu possa interagir com as pessoas que estão comigo ou as pessoas que me fizeram aquele convite, né? Percebam que todo esse trabalho é um trabalho nosso, né? É um trabalho individual seu, de percepção, de observação, de ritmo, de dar tempo ao seu corpo se adaptar àquilo, ao seu corpo conhecer aquilo, a você entender as respostas que essas dores e que essas ardências e que essas experiências da vida te trazem, para que você consiga, então, assimilar e saber identificar aonde que para você é mais sensível ou não mais sensível e trabalhar de alguma forma para que você não seja tão reativo nos momentos onde você estiver diante de muitas pimentas ardidas, mas que você consiga compreender, onde você consiga se portar de uma forma diferente no sentido de ser agradável para você mesmo, de curtir a noite com os seus amigos e não talvez ficar ali apenas reclamando que você está num lugar extremamente desagradável, né? E o mesmo se dá quando a gente faz essa pequena comparação boba com as nossas emoções, né? A questão mesmo de você